Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Espero que todos estejam bem, tranquilos, serenos, muita paz para vocês, que tudo esteja transcorrendo da melhor maneira possível. Vou passar alguns poucos lembretes, lembrando que estamos aí na reta final do ano de 2023. O CETREL vai trabalhar até o dia 16 de dezembro, um sábado. E depois ele vai retornar numa data muito especial, dia 13 de janeiro, meu aniversário. Então, fiquem com isso na memória, até dia 16 de dezembro, depois a gente entra aí num recesso e volta dia 13 de janeiro, né? Então a gente tem um tempo aí para ficar com amigos, parentes, confraternizar, vivenciar toda essa experiência do Natal, do Ano Novo, momentos para planejar o novo ano, momentos para reflexões do ano que está se findando, que a gente tirou de lição, de aprendizado. Então são esses momentos, né? Lembrando que ainda não tenho a programação de cursos para o ano que vem, assim que a gente tiver, a gente vai disponibilizando para vocês. Que o CETRELV tem um canal no YouTube, onde lá ficam gravadas todas as reuniões de quinta-feira, ficam gravados os estudos. Então, é o momento da gente ir revisitando este canal e reassistindo as aulas que tivemos, ou assistir quando não pudermos acompanhar. É muito legal. Mas eu quero deixar aqui como uma dica para vocês o canal do Evangelho por Emmanuel, do nosso irmão querido Saulo, que é bastante legal, também tem bastante conteúdo, um conteúdo muito simples, muito aproveitável, nos traz grandes e valiosas reflexões para a nossa evolução, para o nosso dia a dia, aplicação da conduta, das boas maneiras, do Evangelho. Então eu indico o canal O Evangelho por Emmanuel, canal no YouTube, tá bom? Também tem no Instagram e no Facebook. Que mais? Não temos ainda programação de novos cursos, né? Vou passar o WhatsApp da casa para quando alguém precisar de alguma informação, pode chamar, que é o 943356964. Quem quiser colocar um copo de água, uma garrafa de água para fluidificar, enquanto a gente vai fazendo essa primeira interação, é o momento, tá bom? Então eu vou fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Deus por mais um dia de nossa vida, a Jesus, nosso Mestre, pelos ensinos deixados, a espiritualidade amiga, que sempre nos ampara, nos acolhe, nos protege. Nosso muito obrigado. Obrigado pelas reflexões, pelos aprendizados, por estarem caminhando ao nosso lado. Pedimos então a permissão para iniciar o nosso estudo do Evangelho, nossa reunião mediúnica dessa noite com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Muito obrigada. Então vamos lá, hoje eu trouxe o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Eu Não Vim Destruir a Lei. Não vim destruir a lei, né? Que fala das 3 revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo. Nós sabemos que nós temos através das tábuas de Moisés, as leis de Deus, os 10 mandamentos, posso até ler aqui para vocês. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado.
Honrarás o teu pai e tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não desejarás a mulher do próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. São muitos nãos, né? Não faça isso, não faça aquilo, não fa... Parece que a gente só tem deveres e não tem direitos. Mas é que ali, naquela época, para a intelectualidade que aquele povo tinha, para ainda alguns instintos primitivos que aquele povo tinha, lembrando que naquela época eles eram oprimidos pelo poder romano, ainda tudo era muito na base do olho por olho, dente por dente. Se não tivesse essas leis, não matarás, não roubarás, não pegarás o que não é teu, cobiçando o que não é teu. Se tivesse essas leis, uma sociedade do olho por olho, dente por dente, que resolvia as coisas dessa forma, nós teríamos hoje uma humanidade ou caolha ou banguela, porque era dessa forma, na truculência, na violência que eles resolviam as coisas. E era assim que eles estavam acostumados, eles eram muito oprimidos. O Império Romano era assim. Então essa é a primeira revelação trazidas, né, por Moisés, são as leis divinas que nós temos que seguir, obedecer. Aí veio Jesus, o Cristo planetário, que veio de lá das altas esferas, dentro da sua realeza, que Jesus era é uma realeza. Não no sentido de rei, de que domina tudo, de posse, mas dentro da seu espírito puro, perfeito, que ele conquistou. Ele não ganhou num sorteio de bilhete, ele conquistou isso para ser o Cristo planetário. Veio Jesus ensinar-nos o quê? A lei do amor, da fraternidade, do perdão, da bondade, e trouxe para nós um mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esta é toda a lei e os profetas. Então nós tínhamos lá leis duras, humanas, para coisas materiais, e veio Jesus nos ensinar uma lei de sentimento, uma lei que não era palpável, não era para não roubar, mas ele também disse: não vim destruir a lei, mas dar o seu cumprimento. Então, em algum momento ele foi questionado sobre pagamento de impostos e ele falou: vire a face da moeda, o que está aí, a face de César. Então, dai a César o que é de César. Se tem que pagar imposto, tem que pagar. Quando trouxeram uma mulher adúltera para ele, o que está escrito na lei? Está lá, Antigo Testamento, Deuteronômio ou Levítico, uma coisa assim. Então, vamos fazer cumprir. Mas esse mas dele foi demais. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, ele veio ensinar algo mais. Então, a gente não podia deixar de cumprir leis civis para conter aquele povo, mas ele veio ensinar algo a mais, algo que vinha do coração, do sentimento, de dentro para fora. Aquele povo, aquela multidão, entendeu num primeiro momento? Não entendeu. Tanto que, para que eles acreditassem, para ele ter validação naquele momento, como ele fez para aquela multidão acreditar nele, que ele era o Messias, que tudo que ele estava falando ia ter uma validação, uma comprovação mais futuramente. Precisou de milagres, curas, transformar água em vinho, multiplicar pães e peixes, porque a gente ainda é muito assim, igual Tomé, só acredita se vê, até hoje.
Porque a nossa confiança em Deus é uma confiança, né? A gente não vê Deus. Como que eu vou acreditar, confiar numa coisa que eu não vejo, que para mim não é palpável? A gente ainda tem uma fé que não é ainda uma rocha, como era Pedro. Então, naquele momento, para aquela multidão, para aquele povo acreditar em Jesus, ele precisou dessas coisas materiais. Mas lá no Sermão do Cenáculo, quando ele revelou aos discípulos várias coisas, quando ele orientou os discípulos várias coisas para quando ele não estivesse mais ali fisicamente, o que os discípulos deviam fazer, como eles deviam seguir dali para frente. Foi ali que ele lavou o pé dos discípulos num sinal de humildade, exemplificando para eles, ó, é assim que vocês devem seguir. Foi ali que ele falou que há muitas moradas na casa do meu pai, não é só essa. E é através dessa conduta, desses exemplos que eu estou deixando para vocês, que vocês vão conseguir alcançar essas várias moradas. Mas ali, infantis que ainda eram e ainda somos, muitos não entendiam, não compreendiam. Por isso ele fez algumas coisas físicas, curas, milagres para eles acreditarem. E neste Sermão do Cenáculo foi onde Jesus disse que enviaria o Consolador prometido. E enviou. Mais tarde, nós sabemos que o nosso querido irmão Kardec, através da mediunidade de algumas pessoas da época, trouxe a codificação da doutrina dos espíritos. E também era uma época que ainda precisava de comprovação. Então, ainda precisou de alguns fenômenos para ter validação aquilo que ele estava falando. As mesas girantes, a comunicação através dos médiums, algumas materializações de coisas através do fluido dos médiums. Então, ali naquela terceira fase, naquela terceira revelação que era o Consolador prometido, também era uma época que, se não ocorressem esses fenômenos, não ia ter validação. Ia ter muita gente em dúvida, questionamentos, como teve, né? Nós sabemos que teve e teve muito. Então, era um terceiro momento. Mas, em nenhum momento, também a doutrina dos espíritos veio descumprir a lei. E ela veio só dar complemento. Jesus, vamos supor, quando Jesus falou, não, quando está lá na lei de Moisés, não matarás. Pura e simplesmente não matarás. Jesus veio dar o complemento. Não matarás, porque você vai ser julgado, vai ser condenado. Ele não podia ainda falar para aquele momento que se você matar alguém, isso vai ter consequências para a sua vida futura, para o seu estado de consciência, que ele vai te levar para um lugar que não é legal, que é uma dessas moradas, né? Porque a gente ainda não tinha condição de entender. Por isso que ele falou, vou mandar o Consolador prometido. E mandou. E através do Consolador prometido, das obras de Kardec, que era o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese, nós temos o conhecimento dessa vida futura. Então, em nenhum momento veio descumprir a lei. Lá no Livro dos Médiuns, vai nos dizer que a gente tem que estar em boa sintonia para estar nessas diversas moradas. As obras, o Livro dos Espíritos tem vários questionamentos que fala do suicídio, que se a gente cometer suicídio, a gente vai para um lugar que não é tão legal, que é o não matarás, que está lá na lei de Moisés. Tá vendo como uma coisa complementa a outra? E num quarto momento que eu considero, que aí nós já vamos falar a nível Brasil, foram alguns médiums de um espiritismo primitivo, digamos assim, que trouxeram aí também fenômenos físicos como materialização. Ana Prado, acho que no norte ou no nordeste do Brasil, se eu não me engano, Eurípides Barçanufo, que também materializava e se transportava por fenômenos, ele estava em 2 lugares ao mesmo tempo, trabalhando. Chico Xavier também fazia materialização de coisas.
As cartas, as milhares de cartas que Chico Xavier escreveu, consoladoras, então foram partes também de fenômenos que para um cristianismo nascente, para um espiritismo nascente, foi necessário. A gente precisava daquilo naquele momento para acreditar, para validar, para se interessar por aquilo. Era algo muito novo, tudo aquilo. As obras complementares de Chico Xavier, principalmente a obra de André Luiz, que traz para nós a vida espiritual, vem o quê? Vem complementar o que Jesus falou. Há muitas moradas na casa do meu Pai. O não vim destruir a lei está aí. Então, André Luiz veio nos trazer nas suas obras essas muitas moradas na casa do meu Pai. Então, uma coisa complementou a outra. Nenhuma destruiu nenhuma falou, sai para lá que agora é a minha vez. Não, elas trabalham juntas, elas andam juntas. E à medida que a gente vai estudando as obras de Kardec, as obras complementares de Chico, as de Divaldo, pelo espírito de Joana de Ângeles, a gente vai cada vez mais tomando consciência, vamos amadurecendo, tendo mais certeza de que Jesus falou, de que Moisés falou, nos seus 10 mandamentos. E o que a gente vai, para que a gente precisa de tudo isso? Para entender, para querer se melhorar, para galgar um mundo melhor para nossa vida espiritual, quando a gente estiver na pátria espiritual, que é a verdadeira vida, para a gente querer se melhorar e fazer bem para alguém e melhorar os outros também, dar exemplos. Tá aqui, ó, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Lá naquela época, alguém pensava no próximo? Alguém pensava no irmão como sendo um irmão de humanidade, como se pensa hoje, em coletividade, em inclusão, em não ter discriminação? Não. Então, toda essa trajetória, Moisés, Cristo e Kardec, serve para nós de base, de exemplo, de material para estudar, para a gente ir se conscientizando cada vez mais e querer melhorar, se aprimorar, para não só para ir para o céu, né? Que a gente aprendeu lá atrás, né? Nas nossas bases iniciais católicas, que é a grande maioria, não só para a gente ser bonzinho para ir para o céu, mas também para a gente ser pessoas melhores para o mundo, para o próximo, para os animais, para o planeta. Lembrando que esse planeta, ele foi concedido para nós estarmos aqui por Deus, por misericórdia. Esse corpo que a gente tem é por misericórdia, está conosco nesse momento, é emprestado. Então a gente vai se conscientizando de pensamentos bons, boas energias. E é isso mesmo, Moisés, Cristo e Kardec se complementam. Como Jesus disse, não vim destruir a lei, mas dar o complemento. Kardec é a mesma coisa, tudo complementa. Uma com a outra, andam de mãos dadas. É assim que a gente deve enxergar, como era lá no começo, como foi na época de Cristo, como está sendo agora. Nós temos o privilégio de estarmos evoluídos tão intelectualmente, né? E termos acesso muito fácil à divulgação da doutrina, palestras boas pela internet, livros, conteúdos muito bons, estudos. A gente tem esse privilégio, então a gente tem sim que estudar para se conscientizar o que a gente precisa melhorar, que a gente precisa deixar para trás, não só para nós, mas a gente melhorando, a gente melhora tudo ao nosso redor e se melhora para conviver com os nossos irmãos de humanidade, nossos irmãos de caminhada. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Vamos agora fazer as nossas vibrações, tá bom? Vamos vibrar pelo planeta Terra, governado por Jesus.
que se apequenou das esferas mais altas para vir aqui nos ajudar, nos orientar. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, governado por Ismael, escolhido por Jesus para essa tarefa. Vamos vibrar pelos governantes de todas as nações, pelos países que se encontram em conflito de guerra, para que seus governantes recebam muita luz, para que eles tomem as melhores decisões, para que o conflito de guerra termine e as pessoas daquelas localidades possam reiniciar as suas vidas. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que se encontram hospitalizados, doentes, tratando de alguma enfermidade do corpo físico, que elas melhorem, que elas tenham a cura de acordo com o merecimento de cada um. Vamos vibrar por nossos irmãos que se encontram em orfanatos, asilos, casas de repouso, penitenciárias, clínicas de tratamento de alguma dependência química. Vamos vibrar por nosso trabalho, agradecer por termos um trabalho, pedir trabalho para aqueles que não têm, para que eles consigam um trabalho e o sustento material. Vamos vibrar por nossos vizinhos, pelos pets, pelo planeta, pela preservação dos recursos naturais do nosso planeta. Vamos vibrar pela água tão essencial à nossa vida. Vamos vibrar também por nossos familiares de convívio mais distante e vibremos pelos nossos familiares de convívio diário, agradecendo pela oportunidade de estarmos com eles nesta caminhada de evolução e progresso, pois precisamos deles. É uma oportunidade única e bendita. Vibremos pelos mentores da casa Cetrelve, Bezerra de Menezes e sua equipe, pelos mentores deste trabalho, pela equipe espiritual, pela fluidificação das nossas águas. Finalmente, vibremos por nós, por nossa saúde, por nossa evolução moral e espiritual. Façamos agora as nossas vibrações individuais. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, é isso aí. Lembrando que o Cetrelve, seu último dia de trabalho é dia 16 de dezembro, um sábado, e depois retorna dia 13 de janeiro também um sábado, né? Quem tiver alguma dúvida, manda um WhatsApp lá para o pessoal que eles vão responder. Ainda vamos passar a programação dos cursos, não sabemos se a casa vai alterar algum dia de trabalho ainda, né? Por enquanto permanecem os mesmos. Como eu falei lá no início, tem os canais para a gente estar retomando aí os estudos, para a gente estar revisitando algumas palestras que você tenha gostado, né? E isso é muito bom, muito, muito bom. Vamos então fazer a nossa prece final, agradecendo aos nossos mentores individuais, aos mentores deste trabalho, aos mentores da Casa Cetrelve, por sempre nos amparar, nos inspirar, todo momento, nos sentimos amplamente inspirados, orientados e amparados. Muito obrigada, Deus, por mais um dia de nossas vidas, por mais um dia de estudo, de reflexões do Evangelho do Cristo, nosso irmão maior. Muito obrigada pela oportunidade de servir, de estar aqui conversando sobre o Evangelho de Deus trazido por Jesus Cristo. Pedimos então a permissão para encerrar a reunião desta noite com a prece de Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, que o manto de Maria
caia sobre nós, nos proteja, nos dê uma noite tranquila de sono, com muita calma, paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem e libertação. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Boa noite para vocês. Que todos tenham uma noite tranquila de sono. Tudo de bom para todos. Tchau, obrigada.